Abençoada Cantareira, estamos aqui com mais uma quinta online. Vamos aí falar um pouquinho mais sobre célula. E eu quero te agradecer a cada um de vocês que já assistiram aí a nossa primeira ministração. Tenho certeza que você foi tão abençoado quanto eu fui. E nós não vamos parar por aí, vamos continuar falando aí um pouquinho mais sobre célula. E eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Deus, nós somos gratos, Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho e pelo teu cuidado por nós, ó Deus. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, qual é o nosso papel, Senhor, nessa terra, Pai, que é levar o teu amor, fazer com que as pessoas reflitam a sua glória, ó Pai. Deus, obrigado porque o Senhor nos deu uma ferramenta tão especial, ó Pai, tão importante, Pai, que é a célula, Pai. Que Deus, que a cada dia nós possamos aprender mais e mais a respeito dessa ferramenta e usá-la, Senhor, em favor do teu reino, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir que você compartilhe, se você ainda não deixou o seu like, vai ali no joinha, deixa o seu like, compartilhem as ministrações que nós estamos aí da Quinta Online, falando a respeito de célula, mostra ao seu amigo, mostra aquele que você entende que precisa ouvir um pouquinho mais a respeito dessa ferramenta tão importante. Pode ser, conta aí com o seu like, então, deixa o seu like, em nome de Jesus, e vamos lá. Semana passada nós falamos aí um pouco sobre a célula ser uma ferramenta de evangelismo. Nós entendemos e queremos muito, como liderança, ver cada um de vocês envolvidos nesse projeto. Que a cada dia ver se cumprir a vontade de Deus, que é gerar vidas que reflitam a glória de Deus. E aqui eu faço uma pausa e eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não assistiu a nossa primeira ministração sobre célula, na quinta-feira passada, eu quero te convidar, assim que terminar aqui, você corre aqui no nosso canal no YouTube mesmo e procura lá, célula, o que é célula, e você vai ser tremendamente edificado, como nós já fomos aqui na semana passada. Pode ser? Então, depois que acabar aqui, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste o nosso vídeo. Amém? Hoje nós vamos falar o quê? Da estrutura desse mover celular. Eu gosto de dizer que nosso Deus, ele é um Deus muito organizado, né? O nosso Deus, ele não trabalha na bagunça, ele trabalha na organização. Então, dentro da visão da célula, não é diferente. Eu quero que você saiba que existe uma estrutura para que tudo isso funcione corretamente, para que tudo seja feito da melhor forma e assim nós possamos cumprir a vontade de Deus. E aí eu quero deixar para você o texto de Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso chamado, passar aquilo que nós temos aprendido, né? Isso é célula, como nós falamos na semana passada, célula é ensinar, célula, sabe, é cumprir aquilo que Deus deixou para nós, que é levar o amor dele a toda a terra. E antes de explicar entrar na estrutura, explicar qual que é a estrutura da célula, eu preciso deixar duas coisas importantes, não duas, mas algumas coisas importantes e que precisa estar gravado na nossa mente. Para qualquer função que você for se dispor a realizar na obra de Deus, você deve, acima de tudo, ter a certeza da sua salvação. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você precisa ter certeza da salvação, certeza que aquilo que foi feito na cruz não foi em vão, mas foi pela sua vida, foi para que hoje você pudesse ter essa vida, ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Você precisa ter certeza da sua
salvação. Você precisa ser profundamente apaixonado por Cristo. Você tem que transpirar, respirar tudo em você, tem que refletir a Cristo, você tem que ser apaixonado. As suas atitudes devem demonstrar a sua paixão por Cristo. E não só por Cristo, mas a sua paixão por almas, por ganhar vidas, por acolher pessoas, para ver a vida delas transformadas como foi a nossa. Então, é não guardar aquilo que Deus fez por nós, mas é passar à frente, é ganhar almas, ganhar vidas. Então, você precisa ter essa paixão. Você precisa também sempre buscar uma vida de santidade, um compromisso com Cristo, através de oração, de jejum, através da leitura da palavra. Então, antes de falar da estrutura, eu quero dizer que sempre que você for se dispor a fazer algo na obra, seja dentro da visão da célula ou não, que você faça tendo em mente que você tenha certeza da sua salvação, que você é apaixonado por Cristo e por ganhar almas, e que você vai sempre buscar uma vida de santidade, um compromisso, através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Amém? Isso é muito importante para que nós possamos seguir aqui com isso, porque nós vamos falar da estrutura, vamos falar aí das hierarquias, e eu preciso que você saiba que quando nós fazemos as coisas de Deus, nós precisamos ter princípios e buscar alguns princípios, que são esses que a gente falou agora há pouco, certo? Então, para dar continuidade, eu quero agora, nós vamos entrar aí na estrutura da célula. Eu quero que você entenda que não é bagunçado, não. Que existe aí toda uma organização para que as células aconteçam. Nós vamos explicar aqui num contexto geral, né? Então eu quero você que é da Renovada Cantareira, algumas situações ainda não fazem parte da nossa realidade, certo? Como Renovada Cantareira, mas fará em nome de Jesus. Então eu quero falar com você como funciona uma célula, qual que é a estrutura de uma célula e a hierarquia de uma célula, vamos dizer assim, né? Nós temos aí, então, para começar, e aí talvez eu vou fazer algumas referências à sede para que você possa entender um pouco melhor. Nós temos um pastor principal, um pastor presidente. No nosso caso, aqui na sede, por exemplo, é o apóstolo Joel, que tem abaixo dele o quê? Pastores de distrito. Então, vamos imaginar aí como se fosse, nós temos o Brasil, nós temos um presidente, e nós temos abaixo do presidente alguns governadores, aqueles que estão nos estados e governam os estados. Que aí vamos comparar ele a um pastor de distrito. E aí cada distrito ele vai ter aí em média 3 áreas, e esse pastor ele é responsável por pastorear os seus líderes de área e promover o crescimento dessas áreas. Como assim, Jonas? Líderes de área? Quem são esses caras? Então, abaixo de um pastor de distrito, nós temos um líder, um pastor de área. Então, nós temos o presidente, nós temos os governadores, e nós temos quem? Os prefeitos, nós temos aí as cidades. Isso eu estou tentando contextualizar, desculpa, para que você entenda melhor. Então, pastor presidente, pastor de distrito, e agora nós estamos falando do pastor e do líder de área. E qual que é aí o objetivo dele? É promover o crescimento dos setores e é acompanhar constantemente esse líder de setor. Esse líder, esse pastor de área, ele vai criar estratégias, ele vai enxergar novos caminhos e preparar para que a célula cresça com qualidade e uma forma saudável. Então, Jonas, tem mais um ainda, tem o setor. Vamos imaginar, então, que dentro da nossa cidade nós temos aí as subprefeituras. Se depois não ficar claro, deixa aí, anota aí, Jonas, você me confundiu, foi mais. Mas vamos lá. Então, existe um setor. Então, ele é responsável, esse líder de setor, ele é responsável por cuidar dos líderes de célula. E juntos eles vão projetar o crescimento de um grupo e uma multiplicação saudável, porque não é só crescer, só multiplicar. As coisas têm que acontecer de forma
saudável. E para que isso aconteça com muita qualidade, é importante que o líder de setor saiba bem quais são os objetivos da célula e também quais são os papéis, o papel de um líder de célula, de um auxiliar, de um anfitrião e também de um líder em potencial. Existe aí, tudo é feito em uma ordem lógica, né? Então, para que eu chegue a líder de setor, eu já passei aí por uma célula, pela liderança de uma célula, eu já fui auxiliar, eu já fui anfitrião, eu já fui aí um líder em potencial. E aí nós mais para frente vamos falar um pouquinho sobre esses outros papéis dentro da célula. E o papel do líder de setor qual é? É acompanhar o andamento da célula e o seu crescimento junto com o líder. E definir quais são as necessidades e também quais são as estratégias. Ah, Jonas, mas todos os outros fazem a mesma coisa. Mas tá todo mundo linkado, entende? Então, o líder de célula vai estar mais próximo do líder de setor, e esse líder de setor, ele vai estar, como ele está mais perto do líder de célula, ele vai entender aí um pouco mais a realidade da célula, e não só dessa, mas das outras células. E aí ele vai passar, ele vai conversar com o líder dele de área, com o pastor de área, e tudo isso vai sendo conversado para que tudo seja estruturado, certo? E aí, depois do líder de setor, vem quem? O nosso líder de célula. E aí aqui a gente vai dar uma ênfase um pouco maior, porque aqui nós estamos nesse momento. Hoje, nossa liderança é composta, aqui na Renovada Cantareira, por líderes de célula que respondem aos pastores principais, pastor Glauco e a pastora Lígia. Então, Jonas, se o líder de setor já é a subprefeitura, quem que é o líder de célula? O líder de célula, a gente já chegou no bairro. Eu morava em uma cidade aqui dentro da Grande São Paulo, onde ainda é comum ter aquelas associações de bairro, aquelas lideranças de bairro. Então, mais ou menos isso seria o seu líder de célula. Ele já chegou ali mais perto, mais próximo das pessoas. E esse líder de célula, ele tem uma importância muito grande dentro da visão celular. Ele é o pastor de um pequeno rebanho. Nós costumamos dizer que ele é um pastor com P pequeno, sabe? Ele tem um papel principal, ele pastoreia vidas. Ele não é o pastor, mas ele é o pastor daquele rebanho, daquele pequeno grupo. E ele tem como principal objetivo cuidar deste grupo, promover o crescimento espiritual da célula. É ele que vai estar ali, frente a frente, mais próximo do pessoal, dos novos convertidos, dos nossos visitantes. É ele que vai estar sempre motivando a célula a cumprir o ID do Senhor. Por que a figura do líder é tão importante dentro de uma estrutura celular? E aqui eu queria listar algumas situações para você e os principais motivos que nós damos tamanha importância, né, para o líder de célula. Nós entendemos que ele é quem tem o contato direto com os membros. Vamos imaginar aí numa estrutura de igreja, às vezes nós estamos lá no domingo e nós temos aquele contato, né? Oi, tudo bem? Eu estou bem. E a gente já corre, vai embora. Não tem aquela intimidade, aquele conversar. Então, o líder de célula é quem vai ter este contato mais presente, sabe? Ser mais presente na vida dos membros de uma célula. É ele quem faz o primeiro contato com o visitante. Então, como que acontece? A gente chega lá na igreja, você que é visitante da igreja, você vai fazer o quê? Ele chega lá, ele vai preencher uma ficha, e essa ficha vai para onde? Ela vai para a mão de um líder de célula, porque ele vai lá e ele vai fazer o primeiro contato. O pastor Glauco e a pastora Lígia vão direcionar essa ficha com as informações, e esse líder de célula vai fazer o primeiro contato com essas pessoas. É ele quem faz o quê? É ele quem promove a unidade, a comunhão entre os irmãos. Ele é responsável por fazer essa parte, sabe? Desses pequenos grupos, de andarem juntos, de estarem em comunhão. E isso acontece, são estratégias que nós usamos. E os líderes têm sido usados para isso, né? Nós tivemos essa semana o nosso Tadel e nós falamos sobre isso. Falamos sobre a importância, né,
de criarmos situações para gerar essa unidade, para gerar esta comunhão. É ele que vai criar essas situações de crescimento, estratégias para ganhar vidas. Poxa, como é que a gente vai trazer um visitante? Vamos lá, vamos fazer uma célula temática, vamos fazer, sei lá, depois da célula, uma noite do cinema. Enfim, ele vai criar estratégias para que as pessoas, para que nós possamos convidar pessoas. Quando nós falamos de um líder de célula, nós estamos falando de uma pessoa que vai enxergar as necessidades daqueles que fazem parte da célula dele. É o cuidado, é o caminhar junto. Talvez que um pastor, como tem muitas pessoas, ele não consegue dar esse cuidado, esse individual, cuidar individualmente de cada um. Mas o líder de célula, ele vai ter essa oportunidade de fazer isso, de, sabe, trazer essa realidade para as pessoas. Então, é isso, ele também cuida para que todos nós, para que cada membro da célula seja uma pessoa saudável, seja um crente sadio, um crente curado, para que eles possam dar frutos. É ele quem vai cuidar de perto e é ele que vai, sabe, incentivar esse irmão a gerar frutos, sabe? É esse o cara. Ele tem o cuidado, ele é o cara que vai cuidar, sabe do quê, por exemplo? De ver se lá no domingo todos os membros da célula dele estavam no culto. Se não estava, por que que não estava? É esse cuidado, é o cara que vai cuidar, que vai trazer as pessoas para perto, para que elas possam fazer parte e sentir-se à vontade dentro de uma igreja. Não sei, fez sentido? Se fez sentido, dá um joinha aí, comenta no chat, Jonas, fez sentido, estou entendendo. Se não está entendendo, fala, não estou entendendo. Deixa aí a sua pergunta e a gente vai tentar responder na próxima quinta online, em nome de Jesus. Depois aí do líder de célula, quem vem? Aí vem o auxiliar. É aquele que, e ele tem grande importância dentro dessa visão, principalmente quando nós falamos de célula. O auxiliar é aquele cara que está sendo preparado, aquela mulher que está sendo preparada para assumir uma célula quando acontecer a multiplicação. E como nós falamos lá na semana passada, o objetivo de uma célula é que ela multiplique. Ela vai lá crescendo, crescendo, e aí, falando de célula, um número ideal, até estourando 16 pessoas. Passou disso, a gente já tem que multiplicar, passar para outra célula, para dar espaço para outras pessoas. E o auxiliar é o cara que vai estar em treinamento, é aquele cara que vai apoiar o líder de célula, e quando houver essa multiplicação, é o cara que estará à frente, será um novo líder de célula. É importante enxergar que o auxiliar é aquele cara que ele está num tempo de crescimento pessoal e que ele irá refletir na futura célula. Um bom auxiliar é igual a um bom líder. Se ele está lá e se ele é um bom auxiliar, se o líder precisa, ele está ali, eles estão juntos, em unidade. Quando for necessário, quando houver a multiplicação, nós temos um bom auxiliar, e esse bom auxiliar será um bom líder. Então, mesmo que não exista... Jonas, mas eu sei que eu tenho um líder de célula, mas quem é o auxiliar da minha célula? Mesmo que você não saiba, que ele não seja nomeado, tenha certeza que ele existe. É aquela pessoa que quando o líder pede para alguém falar e ninguém fala, ele vai lá e ele vai falar. Se às vezes o líder não pode ir, mas a célula não vai deixar de acontecer. O auxiliar dele vai lá, ele vai dar aquela palavra, ele vai conduzir a célula naquele momento. Esse é o cara, esse é o auxiliar. E ele está preparado para quê? Para assumir uma célula futuramente. Certo? E aí nós temos o quê? O anfitrião. O anfitrião. Uma das pessoas mais importantes da célula é o anfitrião. Porque sempre tem aquela pergunta, não tem? Tá, vamos fazer a célula, já temos o líder, mas onde nós vamos fazer a reunião? O anfitrião é aquele irmão, aquela irmã precioso que vai abrir a sua casa, o seu apartamento, ou, quem sabe, a empresa, para que ali aconteça uma célula. O anfitrião, olha que bacana, porque o anfitrião de todos aqueles que participam de uma célula,
O anfitrião é a pessoa que tem mais facilidade de convidar as pessoas para a célula. Por quê? Porque ele conhece os seus vizinhos, ele conhece as pessoas que moram ao redor dele. E aí, qual que é o papel do anfitrião, né? O anfitrião, ele abre a casa, mas não é só abrir a casa. Ele vai abrir a casa e recepcionar as pessoas. Talvez o seu convidado, a primeira pessoa que ele vai encontrar quando ele for a uma célula, é o anfitrião. Então, não é só abrir a casa, mas é estar com um sorriso no rosto, é estar preparado para receber as pessoas. Então, é recepção, é recepcionar as pessoas que vão até ali, né? E antes disso tem todo um preparo, ele não é só abre a casa, ele vai arrumar a casa, ele vai criar todo um ambiente para que a célula aconteça e flua da melhor forma. Então, desde de abençoar o local, de orar, sabe, de empenhar fé, de orar, de estar sempre louvando ali naquele ambiente para gerar um ambiente, uma atmosfera para que a célula aconteça. Como eu já disse, ele vai receber os irmãos sempre com alegria e disposição para que todos, inclusive os visitantes, eles vão se sentir à vontade em estar ali. Ele vai auxiliar os irmãos nas necessidades. Onde eu posso sentar? Às vezes o cara chega e está meio perdido. Quem vai fazer esse papel? É o anfitrião. Ele vai falar, ó, vamos sentar ali. Vamos... Ai, tô preciso ir no banheiro. Poxa, o banheiro fica ali, ó, querido. Vai ali, dá as direções. É ele quem vai preparar o lanche. Ele vai preparar o lugar do lanche e não o lanche todo, né? Vale lembrar aqui, né? No pãozinho de célula que a gente falou semana passada, ele vai fazer ali, ele vai preparar o local, vai ter ali, ele vai levar a parte dele, a contribuição dele para o lanche, mas ele não é responsável por todo o lanche. Então aí o líder de célula vai direcionar, ó, querido, vamos, cada um traz um lanche, você traz refrigerante, para que no final todos possam dispor ali naquele lugar onde o anfitrião preparou o lanche e depois eles vão ter a comunhão. Então, entende que esse papel é muito importante dentro da célula. Então, se você é anfitrião, você é privilegiado. E eu vou te dizer por que você é privilegiado, porque quando você abre a sua casa, e aí torna-se um lugar o quê? Passa a ser a casa de oração. Isaías 56:7, lugar onde pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, salvas, cuidadas. Sabe? Você, anfitrião, você precisa entender que você vai fazer parte da vida de muitas pessoas, de muitas histórias. Sabe por quê? Porque vai ser na sua casa onde as pessoas terão de repente, o primeiro encontro com Cristo. Isso vai marcar a vida dela. Toda vez que ela for falar e dar o testemunho dela, ela vai falar, poxa, foi lá na casa, por exemplo, da Andréia e do Alvinho, que é onde é a minha célula. Ali, eu entreguei a minha vida para Cristo e desde então a minha vida mudou. Poxa, foi na minha célula, eu estava ali doente, estava com uma enfermidade e foi na minha célula, ali na casa do Alvinho e da Andréia, que os meus irmãos da célula, eles oraram e eu fui curado. Entende? Você vai ser sempre uma referência. E também, quando você abre a sua casa para receber uma célula, você atrai a bênção de Deus para sua casa e para sua família de uma forma sobrenatural. Então, ser anfitrião é demais. Se você tiver essa oportunidade, se você for convidado pelo pastor Glauco, pela pastora Lígia, você vai assim, poxa, vamos fazer uma célula na sua casa? Saiba que você é um privilegiado e que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, e nós estamos dentro deste contexto, né, de estrutura celular, nós já estamos terminando. Por último, e nós já estamos terminando. Escreve aí, põe aí no chat. Poxa, já? Pois é, mas é para deixar você aí com gostinho de quero mais. Temos muito mais coisas para falar a respeito de célula e você vai ser abençoado. Então, nós estamos dividindo aí em alguns pontos para que, né, não fique tão maçante também. O objetivo da Quinta Online é que ela seja algo mais despojado, algo mais rápido e objetivo. Então, para terminar, e por último, mas não menos importante, nós temos os líderes em potencial.
Líder em potencial? Como assim, Jonas? Líder em potencial? Você está ficando doido? Todos nós fomos chamados por Deus para sermos ganhadores de almas e cuidarmos muito bem de cada uma delas. Então, quem são os líderes em potencial? Somos eu e você. Josué 1, 7 e 8 diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesse de falar do livro. Não cesse de falar da lei de Deus. Medita nela dia e noite e você vai ser assim, cuidado, tenha esse cuidado, e você será próspero, você será bem-sucedido neste caminho. Ou seja, se nós meditarmos dia e noite na lei do Senhor, se nós formos fortes, corajosos, cuidadosos e cumprirmos a lei de Deus, saiba que nós prosperaremos e nós levaremos o amor dele a todo lugar. Todos estão sendo preparados para serem líderes usados por Deus no cumprimento deste chamado. Portanto, acreditamos que todos aqueles que estão na célula são líderes em potencial e serão usados para fazer a diferença. Então, quando você estiver numa célula, esteja disponível. Auxilie o líder quando ele te pedir, quando for necessário, sabe? Seja proativo, porque você é um líder em potencial. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um anfitrião, um auxiliar, um líder de célula. Ele quer fazer de você um líder de setor, de área, de distrito e um pastor, quem sabe? Então, você crê nisso? Se você crê nisso, digite aí, amém, Jonas, eu creio nisso. Esse é o seu papel, saiba que você é muito importante dentro dessa visão. E nós estamos fazendo a Quinta Online, nós estamos falando sobre células, porque nós acreditamos que nós estamos cheios de líderes em potencial aí na Renovada Cantareira, pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo. Então eu quero deixar para você, você é um líder em potencial. E eu quero dizer que você será um líder de célula incrível. Basta você seguir aí todo esse trilho de liderança, todas essas, sabe, os passos que nós precisamos seguir, mas saiba que Deus está te preparando para isso e que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, desde já como líder em potencial, porque são os líderes em potencial que vão convidar pessoas, que vão trazer pessoas, vão, sabe, trazer os amigos para que aprendam um pouco mais da palavra de Deus. Então, saiba que você será, e eu repito, você será um líder de célula incrível. Acredite em você, como nós, liderança da Renovada Cantareira, já acreditamos e enxergamos em você um líder em potencial. Amém? Glória a Deus. Essa é a estrutura. Então, vamos lá, só para recapitular. Então, nós temos os líderes em potencial, depois nós temos o anfitrião, nós temos aí o líder de célula, o líder de setor, o líder de área, o líder de distrito e o pastor principal. Essa é a estrutura de uma célula. E é legal, né? Eu costumo dizer, se você já me ouviu dar os avisos aos domingos, eu costumo dizer que nós somos uma igreja nós somos líderes cuidados para poder cuidar. E você vê que está tudo ligado, nada está solto. Então, nós temos um pastor principal, um pastor presidente, que ele é discipulado por
por uma outra pessoa, ele é cuidado aí por uma pessoa dentro dessa estrutura de célula, e ele vai cuidando, ele cuida do líder de distrito, que cuida do líder de área, que cuida do líder de setor, que cuida do líder de célula, que vai cuidar do auxiliar, e juntos vão ali, junto com o anfitrião, cuidar das vidas que estão na célula, vão cuidar dos líderes em potencial, vão motivá-los a crescer e a cumprir o ID. Então, tá tudo ligado, ninguém fica de fora. E esse é o legal da visão da célula, ninguém fica de fora, todo mundo é cuidado, todo mundo é assistido, sabe? Para que nós possamos crescer verdadeiramente e crescer dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Cristo tem preparado e deixou preparado para cada um de nós. Então esse é o legal da célula, todos somos cuidados, nós somos cuidados para cuidar. Eu sou cuidado para poder cuidar de uma pessoa lá na minha célula, e assim vai indo. Ninguém está sozinho, não tem nenhuma ponta solta, todos estão sendo olhados, todos estão sendo olhados, estão sendo vigiados ali, estão sendo cuidados, a palavra certa é essa. Todos estão sendo cuidados, ninguém fica de fora, ninguém. E esse é o legal dessa visão. Então, faça parte disso. Entenda quem você é dentro da visão, dentro dessa visão que a gente está trabalhando aqui, dentro dessa visão celular. Saiba, se você ainda não é um líder de célula, um auxiliar, um anfitrião, saiba que nós acreditamos em você. Saiba que você é nosso líder em potencial. E nós queremos ver células e células para que nós possamos estruturar aí a Renovada Cantareira com líderes de setor, líderes de área, sabe? Porque o número de pessoas será tão grande e serão pessoas tão bem cuidadas que nós vamos precisar movimentar essa estrutura e sair só do líder de célula para as outras estruturas, para os outros níveis ali de liderança. Você crê nisso? Você crê nisso? Põe aí um amém, umas palminhas, porque eu creio nisso. Eu tenho fé de que nós teremos aí uma multidão de pessoas refletindo a glória de Deus. E todas elas muito bem cuidadas, todas elas muito bem assistidas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então feche os teus olhos, vamos orar juntos. Deus, nós te entregamos, Senhor, esta quinta online, Pai. Hoje nós falamos um pouco da estrutura de uma célula, de como funciona, né? De quais são os níveis de liderança dentro de uma célula e da importância de cada um desses níveis, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma ferramenta de evangelismo estruturada, Senhor, uma ferramenta, Pai, onde todos nós somos cuidados, Pai, onde ninguém fica de fora. Todos nós podemos sentir o seu amor da mesma forma, todos nós somos cuidados da mesma forma, Deus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. E que nesta quinta online, Senhor, fique claro para cada um de nós que nós somos líderes em potencial. Se hoje ainda não lideramos uma célula, não somos um auxiliar, nós somos líderes em potencial e daqui para frente nós vamos só crescer. Nós vamos só crescer. Que como líderes em potencial, ó Pai, nós possamos deixar queimar em nós, Senhor, esse amor por células, Senhor, esse amor por vidas, ó Pai. Senhor, que nós possamos estar sempre disponíveis, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós sejamos, Senhor, proativos, Senhor, para auxiliar os líderes de células, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que este movimento faça o Teu reino crescer, o Teu reino expandir, ó Pai. Que daqui a alguns dias, meses, Senhor, nós possamos escutar, Senhor, que as nossas células estão multiplicando, Senhor, e que mais vidas estão sendo alcançadas para o Teu reino, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Se você crê aí, aplauda ao Senhor onde você estiver, em nome de Jesus. E antes de encerrar, eu quero deixar aí para vocês, né? Como a gente falou semana passada, nós abrimos para algumas perguntas, né? Então, nós temos algumas perguntas que foram feitas e eu quero compartilhar com vocês a pergunta e também uma resposta aí para ver se vai te ajudar. E durante toda a semana você pode enviar a sua pergunta para a sua liderança de célula, para os pastores Glauco, para o Ilígia. Fiquem à vontade em compartilhar a sua dúvida. Nós teremos muito prazer em te responder, porque nós queremos ver o reino crescer e para isso nós não podemos ter dúvidas, né? Então, se você tem uma dúvida, deixa aí no chat a sua dúvida ou nos envie no WhatsApp, lá no grupo da igreja mesmo, e nós vamos te responder, nós vamos te ajudar. Fechou?
A pergunta é assim: sou tímido, como vou fazer parte de uma célula? Como eu vou me enturmar? Né? A Sandra perguntou a semana passada. E isso é complicado, né? Porque às vezes a pessoa ela é tímida, como é que ela vai entrar numa célula? Se você é tímido e você tem essa dificuldade de participar de uma célula, eu quero te deixar uma dica, é a seguinte: você vai procurar dentro da sua célula aquela pessoa que te deixa confortável, aquela pessoa que você pode conversar e que você se sente confortável de estar com ela. E essa pessoa ela vai te entender. Ela vai entender que você está com um pouco de timidez. E aos poucos essa pessoa ela vai te apresentando as outras, ela vai fazer um meio de campo, vai fazer um quebra-gelo, e aos poucos ela vai te inserindo neste contexto. E aí será um canal de transformação para você, será aí um canal de transformação para outras vidas. Então busque aquela pessoa que te deixa confortável, e ela vai ser um facilitador para você. É ela que vai te colocar ali nos grupos, vai te apresentar, e aos poucos você vai pegando aquela amizade, e a timidez vai saindo, vai acabando. Então procure este facilitador. E fique tranquilo, porque toda célula tem um facilitador. Fique em paz quanto a isso. Você vai procurar essa pessoa e ela vai te ajudar, certo? Líder de célula, é muito importante que você identifique esse tipo de situação dentro da sua célula. Se você enxergar aquela pessoa mais amuadinha, mais quietinha no lado dela, de repente, identifique alguém que será e poderá ser o seu facilitador dentro da sua célula. Aquela pessoa que vai chegar aos poucos e vai ajudar essa pessoa a vencer a timidez, vai ajudar essa pessoa a se enturmar. E como eu já disse, toda célula tem essa pessoa. Basta você, líder, identificar, ou você que está tímido, você vai buscar essa pessoa que vai te dar esse conforto, essa confiança, e aí eu tenho certeza que você vai ser transformado e vai virar aí também um facilitador e vai saber tratar essas situações em outras células. Amém? Ficou claro? Eu não sei se eu consegui tirar a dúvida que a Sandra colocou a semana passada. Se ainda tiver dúvida, coloca, Jonas, vamos melhorar essa resposta aí, eu vou tentar te ajudar, em nome de Jesus. Uma outra pergunta que chegou para a gente é: o que eu não devo fazer em uma célula? E essa pergunta é muito importante, gente, a gente precisa falar muito dela. Como nós já falamos, célula é um local de evangelismo. Então lá você não vai atacar, você não vai afrontar ninguém, você não vai afrontar, por exemplo, nenhuma religião. Esse não é o nosso papel. Nós vamos, tudo vai ser feito com muito amor e com muito cuidado para que ninguém seja machucado. E eu não estou falando que nós vamos aceitar todas as coisas e tudo. Não estou falando disso. Eu estou falando que tem que ter cuidado, porque se a gente machuca essa pessoa, ela nunca mais volta numa célula. E talvez nós vamos ser aí uma pedra de tropeço. Ah, Jonas, mas isso não acontece. Acontece como acontece. Estou falando por causa própria e já vi acontecer de nós temos que intervir, porque às vezes a pessoa, às vezes nem é por maldade, né? Que a gente começa a falar, e aí a determinada situação começou a afrontar aí uma determinada religião, sendo que nós estávamos trabalhando uma pessoa dessa religião na nossa célula, entende? E se a gente ataca as pessoas, e esse não é nosso papel, nós somos de paz, de amor, e tudo é feito com cuidado. Então, se você afronta essa pessoa, você vai aí machucar essa pessoa, gerar uma mágoa na vida dessa pessoa, e provavelmente essa pessoa nunca mais ela vai voltar à célula, à igreja, nunca mais vai querer saber de Cristo, porque eu falo, poxa, eu fui lá para aprender, para ser cuidado, e de repente eu fui atacado. Esse não é o papel na célula, então tome cuidado com o que você vai falar, porque ali vão ter diversas pessoas com diversas situações, e que você precisa ponderar as suas colocações para que isso não machuque essa pessoa. Você não vai, de forma alguma, constranger essa pessoa. Se ela é tímida, né? Nós falamos de timidez, e você não tem esse tato para ser um facilitador, você não vai falar, poxa, olha lá, o fulano, fala aí. Não, mas a gente quer ouvir sua voz. Não, você não vai, porque você... E aí, líder, você tem que estar atento a cortar esse tipo de situação para que essa pessoa não sinta-se constrangida. Outra situação e outra que é
uma tendência, é porque nós convidamos para a célula pessoas que nós amamos e pessoas do nosso convívio. Talvez você saiba de situações dessa pessoa que nem ela mesma divulga, que ela não fala, que para ela não é algo confortável de ser dito. Então não vai ser você que convidou essa pessoa que vai dizer, vai colocá-la em uma saia justa, vai colocá-la em uma situação de vergonha. Então tome cuidado, entenda os limites que você pode, né, das brincadeiras e da exposição que você pode fazer em relação a essa pessoa. Célula é um lugar onde nem sempre todos serão expert em Bíblia, às vezes não tem uma vivência tão grande com Cristo, então pode deslizar sim um pouco na hora de falar, de se expressar. E o que a gente vai fazer? A gente vai condenar? Está errado, você não sabe o que você está falando. Jamais, jamais, com muito amor e carinho, de novo, nós vamos conduzir a situação. Você vai falar, poxa, nossa, bem legal a sua colocação, mas vamos ver pelo lado da palavra, será que não é dessa forma? Não é melhor agir dessa forma? Então, vamos pensar junto em relação a essa situação, como cristão, como pessoas. Será que se a gente fizer dessa forma, não é melhor? Então, tudo com muito tato e jamais condenando ninguém. A célula tem que ser um ambiente agradável, como nós já falamos a respeito disso semana passada. Tem que ser um ambiente acolhedor. Então, essas situações elas não podem acontecer, não devem ser faladas ou feitas dentro de uma célula. Amém? Ficou claro aí? Eu tentei explicar também da melhor forma. Essas eram as duas perguntas que nós tínhamos aí a respeito de célula. E eu quero te incentivar a mandar a sua pergunta, fazer o seu questionamento, para que nós possamos tirar a dúvida. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de um irmão um pouco mais tímido, que não vai mandar essa questão, e aí nós podemos abordar aqui e tratar ela de uma forma geral com todos. Então, se você tiver uma dúvida, eu quero que você envie a sua dúvida aqui, e nós vamos tentar juntos, né, esclarecer essa questão para você e para todos nós, todos aqueles que estão assistindo aí a nossa quinta online. Queridos, é isso, nós vamos terminando por aqui, nós vamos encerrar aqui a nossa quinta online, que Deus possa te abençoar, que você tenha aí hoje uma noite de descanso, uma linda sexta-feira de feriado, então aproveite, e aí de repente já veja aí com a sua célula um tempo de comunhão, aproveite este feriado, em nome de Jesus. Temos aí uma programação bem legal na nossa igreja também, culto de jovens e adolescentes no sábado, a partir das 2h30 da tarde. Teremos aí também no nosso culto de celebração no domingo. Então, que você prepare aí o seu final de semana e que seja um final de semana incrível. Que Deus te abençoe e até a próxima Quinta Online.